Estamos de volta com mais um bloco, né, do nosso programa O Ponto de Vista. E desta vez, né, nós estamos com o Ítalo Ipojucan, que é secretário, tem uma pasta no município, né, na administração atual, e que também preside o Conselho Deliberativo do SEBRAE no estado do Pará. São duas ferramentas, Ítalo. O que pôde fazer até aqui, o que está na agulha para se fazer, que possa beneficiar o Pará, em especial Marabá, com essas ferramentas que você administra no momento. Bom dia aos telespectadores do SBT, obrigado pelo convite, agradecer aqui a pessoa do Demétrio, a pessoa do Fred, companheiro de longas labutas aqui pelos ideais da região sul-sudeste do Pará. Mas eu acredito que sim, que foi uma oportunização muito feliz, contemplada em dois momentos. Eu acredito que o primeiro momento com a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Pará, um instrumento extremamente valioso na aplicação e no pensamento da dinâmica das políticas empresariais do universo do micro e do pequeno empreendedor, e que a primeira medida e a medida mais forte realmente foi a de preocuparmos na interiorização das políticas do SEBRAE, como instrumento de alavancagem do processo de melhoria da qualidade, da qualificação e da competitividade do microempresário. Eu acredito que essa foi a função maior. Dentro dessas colocações, amigo Demétrio, a Indústria e Comércio foi um convite, na verdade aceito por uma extensão feita do prefeito municipal à Associação Comercial e Industrial de Marabá, e a associação, por tabela, por conseguinte, me fez esse convite. Aceitei dentro de alguns desafios, de alguns pactos de preocupação que são pertinentes na nossa região com relação ao momento de expectativa que vivemos, ao momento que eu diria de oportunização da realização das grandes aspirações que Marabá sempre perseguiu. Eu acredito que dentro desse contexto eu não pude fugir à responsabilidade de aceitar o convite. Existem políticas, existem pensamentos a serem delineados, a serem perseguidos, e estamos dentro desse contexto no momento. Ítalo, nós sabemos que você, né, para assumir o SEBRAE, teve o apoio, né, da governadora Júlia Carepa, e não foi uma briga fácil. O SEBRAE sempre foi, sabemos todos, né, uma espécie de feudo do povo da capital. Foram décadas, né? E quando você fala em interiorização, isto é bom. Significa dizer para nós que você, ao entrar no SEBRAE, juntamente com o ex-prefeito Tião Miranda, estão trazendo um pouco do trabalho do SEBRAE justamente para cá, para esta região que outrora jamais era pelo menos lembrada, não é isto? Você encontra dificuldades, né, em função disso, de você ter desbancado um povo que estava lá há muito tempo, né, e de repente você se vê lá, aqui, representando o sul e sudeste do Pará. Há alguma divergência, há uma certa, eu diria assim, um clima de animosidade, ou já foi superado isso e existiu? Existiu, sem dúvida alguma existiu um clima de tensão, eu diria, em que eu acredito basicamente a condição da forma que a própria governadora conduziu o processo de mudança dentro do quadro administrativo, quadro executivo do SEBRAE. É um quadro que eu acredito que esse momento de tensão seja até normal, exatamente por todo esse contexto que você já delineou, mas eu acredito que o SEBRAE é um órgão extremamente técnico, extremamente profissional. E foi uma grata surpresa eu realmente, ao entrar no SEBRAE, estudar o SEBRAE, saber o que realmente, com uma propriedade bem maior, está sabendo exatamente quais eram as funções do SEBRAE. E dentro desse contexto, uma coisa fica bem caracterizada. O SEBRAE é um órgão extremamente técnico, onde a questão política, ela definitivamente não tem lugar de prioridade. A não ser... Quando você fala política, a política partidária. A política partidária, ela realmente está fora desse conceito, conceito e da execução dos conceitos de SEBRAE. Eu acredito que ele, por ser extremamente técnico, visualiza um processo de engrandecimento e de favorecimento
da classe empresarial mais constituída pelo micro e pequeno empreendedor. Eu acredito que a grata satisfação foi de deparar com o órgão dessa forma. Agora, naturalmente, que é um processo novo, em se tratando do Estado de Pará, é uma novidade para o grupo da capital realmente, mas eu acredito que esse foi o primeiro momento. Fizemos questão de, ao longo desse primeiro ano de mandato, ter uma afinidade com o corpo técnico, ter uma preocupação constante em que se buscasse realmente a inovação tecnológica com o aprimoramento das políticas de interior, que é onde está o foco do SEBRAE. O público-alvo do SEBRAE está no interior, que são os agentes locais de inovação, aliado aos grupos que você pode estar desenvolvendo políticas para atendê-los, né, da sociedade civil. Você é o presidente regional do SEBRAE Pará, né? Você conseguiu fazer durante esse ano de mandato também na condição de secretário municipal da Indústria e do Comércio? Quais os projetos que de fato a prefeitura conseguiu viabilizar, conseguiu encaminhar para Marabá especificamente? E se nessas políticas, nessas preocupações da sua secretaria está a responsabilidade de contribuir no retorno dos fornos de ferro-gusa que estão parados em Marabá? 2/3 desses investimentos estão parados por questões estaduais, por questões municipais e também por questões principalmente internacional. Como é que a sua visão, a administração municipal está vendo, está encaminhando? É possível cuidar de que jeito disso? Demetrio, esse é um assunto extremamente delicado e eu acho que ele, de fato, ele pauta a preocupação maior da secretaria. Veja bem, antes de ser secretário, já era uma preocupação, enquanto membro da sociedade civil, participava ali da associação comercial, já era uma preocupação o acompanhamento da desenvoltura do setor produtivo na nossa região. Aí o setor produtivo de uma forma ampla. Sem dúvida nenhuma, o setor de Gusa, ele em determinado momento, ele sempre foi o carro-chefe de Marabá, dentro desse processo de estabelecimento do processo de verticalização da produção mineral. Mesmo que ainda um setor primário do ponto de vista, dentro dessa escala, um setor primário, mas ele era a mola mestra disso. Já era uma preocupação. Entrando na secretaria, a preocupação maior da secretaria. Nós estamos num processo em que estamos vindo de um procedimento em que se instalou o processo Grande Carajás, se estabeleceu na nossa região um passivo social de consolidação e de consolidação definitiva e de difícil solução. Isso é o que está estabelecido por ausência de políticas públicas. Eu acredito que, tendo delineado isso, a gente tendo conhecimento disso, temos que procurar aprender